Gênesis 3, versículo 5. Só esse versículo. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, isso aqui foi a serpente falando para a mulher. Ela enganando a Eva. Deus sabe que no dia que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E esse testemunho todo é baseado nisso aqui. Nessa promessa que o inimigo fez para Eva. E não adianta, porque nós viemos deles, nós somos descendentes deles, e nós temos, o dia que Eva pecou, foi aberto os olhos dela, para ela ter discernimento do bem e do mal, mas do ponto de vista maligno. E infelizmente é esse o discernimento que todos nós temos. Você pode dizer, mas eu já sou cristão. Pois é. Depende do tanto que você já se colocou, já se prontificou a morrer. Com Cristo, algo pode ter aberto diferente. Um entendimento diferente pode ter aberto, começado a ser aberto em você. Algo desse entendimento maligno pode ter morrido. O que falando é tão fácil, vivendo é tenebroso, e algo de Deus começa a ser aberto. É o que nós temos falado muito aqui, pelo menos com as mulheres, que o Senhor venha tirar a nossa sensibilidade daquilo que nós não temos que ser sensíveis, que é desse sentimento carnal que a gente herdou de Adão e Eva. E você pode estar na igreja, você pode ter dom, você pode... Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Inclusive, a Bíblia fala que Deus dá dom até para rebeldes, para ver se eles se convertem. Então, gente, dom não quer dizer nada. Tempo de igreja também não quer dizer nada. Nada. O que quer dizer é o quanto que eu permito que o Senhor transforme a minha vida e que Ele venha pela contramão. Gente, e as coisas de Deus, se tem coisa louca nesse mundo, são as coisas de Deus. Para pensar. Eu estava falando com algumas irmãs esses dias a respeito disso. Gente, Deus faz questão de vir pela contramão do que é lógico, do que é racional e do que é lógico. Dá a volta na montanha, lá nas muralhas, mudo, e depois na 7ª grita e a muralha vai cair. Gente, é que a gente sabe o fim da história, aleluia. Mas tem coisa mais sem cabimento do que essa? Pro ser humano não tem. Tem cabimento, Jesus escarrar no chão, fazer uma lama e passar no olho de um cego. Tem cabimento isso? E o que será que na tua cabeça não tem cabimento, mas é Deus trabalhando? Ah, tem tanta coisa que na nossa cabeça não tem cabimento, mas é o Senhor nos atraindo para Ele. Oh, glórias a Jesus. E olha, fica uma dica aqui para os justiceiros de plantão. Se a gente visse realmente um homem aqui, que a gente não... Hoje a gente sabe que ele é Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, mas até então era um cara que disse que faz milagre. Dá uma escarrada aqui e passar no olho de um coitado de um cego aqui. Os justiceiros de plantão iam fazer o que aqui? Opa, ia falar, qual a sua, cara? Você não cura o cara, ainda quer... essa é a nossa forma. Isso aqui é o nosso... Isso nós herdamos de Adão e Eva, que é essa forma natural de pensar. Gente, como é terrível você ir contra a sua própria forma natural de pensar. Mas o Senhor é maravilhoso, porque Ele nos dá mais uma oportunidade. Eu não sei quantos anos você é daqui. Esse testemunho já há 16 anos, se eu não me engano. 2009.
Quantos, talvez você já tenha ouvido isso, mas talvez nunca entendeu que Deus vem pela contramão daquilo que é lógico, daquilo que é natural para nós. Ele faz questão de vir pela contramão. É muito doido. E às vezes a gente quer pegar até a própria palavra dele, para dizer, não, mas a tua palavra fala. E a gente quer convencer a Deus de um negócio que você não quer passar. Aleluia. Não tem jeito, gente. Nós não vamos convencer a Deus de nada. Ele espera que a gente seja convencido. Em 2009, nós estávamos gravando programa de TV que nós tínhamos, que a igreja tinha, e nós gravávamos 5 programas de uma vez. E nós fomos gravar esses 5 programas de uma vez. E ali, o apóstolo começou a ter dor de cabeça. Já no finalzinho da gravação. E eu falei, dor de cabeça? Toma um remedinho. Abri a bolsa, toma. E durou uma semana, a dor de cabeça não passou. E teve um aniversário do Jeter, bem pertinho. E esse dia ele passou muito mal. Perdurou uma semana. E nisso entrou o aniversário do Jeter. E eu sei que nós fomos para o hospital. Fomos para o hospital, assim, de verdade, mas nem passava na minha cabeça a graça, a oportunidade de salvação que o Senhor ia me dar. E nós fomos lá, e o médico disse, ele disse para o médico que não estava enxergando do canto do olho para cá. Eu não sabia disso. E o médico disse, vai ter que fazer uma tomografia. Eu pensei, que exagero, dá troço pro fígado aí, deve estar atacado demais o fígado, sei lá o quê. Menos o resultado que deu na tomografia. Ele está com tumores na cabeça. Ô gente, misericórdia. E bendito seja Deus. E bendito seja Deus. Uma coisa que você precisa saber. Quantas situações, talvez como essa que eu passei, que eu e os meus filhos passaram, quantas situações que o Senhor já preparou para te levar num entendimento maior com Ele, e você pulou fora. A gente pode pular fora. Isso é triste, mas é verdade. E aí o médico disse, nós vamos ter que operar, e fique certa de que ele virá. Se prepare o seu psicológico. Ele virá cego, porque os tumores estão aqui atrás. E essa região tem a ver com a visão. Nós vamos mexer aqui, ele virá cego dos 2 olhos. Gente, aquilo era... Eu tinha vontade de falar, sai capeta, da cara do médico. Mas eu, assim, e o sangue de Jesus tem poder. Gente, não, quando Deus quer fazer algo, Ele faz. Oh, Pai. E ele foi operado. Não, antes da cirurgia. A primeira prova que eu comecei a atinar foi que nós estávamos no quarto, estava sendo feito exames e coisas para que ele pudesse se submeter à primeira cirurgia. E quando nós estávamos lá, ele sentindo muita dor, e ele colocava o travesseiro no rosto, e só virava de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E eu vi que ele estava se contorcendo de dor, mas não queria esboçar nada para não deixar a gente agoniado. Aí eu fui no postinho, assim, no corredor do hospital, onde ficam as enfermeiras, e falei, não tem mais nada que possa dar para ele? Ele está sentindo muita dor. E elas falaram, não tem. Elas pegaram o prontuário e falaram, não tem, nós já demos tudo. A não ser que o médico ligue aqui e nos autorize. Aí a gente dá. Mas sem autorização dele não dá para dar mais nada. E o médico tinha me dado o número do celular dele. E eu liguei e falei, doutor Jader, doutor, meu marido está contorcendo de dor. E as meninas não podem dar mais nada, já deram tudo que o senhor prescreveu. Tem como o senhor ligar aqui no hospital e dizer mais alguma coisa para que ele tome? E o médico falou, o seu marido está com o quê? Eu falei, com muita dor. Ele está com um travesseiro no rosto, assim, e inquieto, e eu sei que isso é sentindo dor.
Ele falou, o seu marido não está com nada, o seu marido está com frescura. E eu falei, Jesus, e agora? Gente, como é horrível ouvir isso, você sabendo que a pessoa está com muita dor. A hora que eu enchi o peito para falar, me veio quietinha. Gente, é por isso que eu digo, você precisa pedir para que Deus tire a sensibilidade da carne que você tem, de ser tão sentimental, e dê a sensibilidade no espírito. Porque eu não vi anjo, não vi nada, não vi nada. Foi um pensamentozinho assim, ó, pum. E desconfie desses pensamentozinhos, que são uma bênção. É o próprio Espírito dizendo, ó, eu quero te guiar, você deixa? A carne e o Espírito, um se opõe com o outro. Quem que a gente vai fazer ganhar? Gente, quando o médico disse que era frescura, e meu sangue subiu do dedão, assim, até a tampa da cabeça, e me veio quietinha. Esse é um dos motivos pela qual eu permiti que vocês viessem parar aqui. Você não é justiceira de ninguém. Eu já tinha passado uma prova antes. E que eu já tinha aprendido assim, pode fazer o que quiser comigo. Ah, tô nem aí. Porque não era assim antes. Tive que passar por um bom bocado. Aleluia, aprendi. Mas assim, comigo, pode mexer comigo. Mas não mexa com quem eu amo, não. Cuidado com essa cilada. Gente, quantas pessoas que entram nessa cilada e não percebem. A Bíblia diz que entrar em questão alheia é como pegar um cachorro pelas duas orelhas e levantar. Você vai tomar mordida, você vai se dar mal. E nós não sabemos de nada. A gente só vê a consequência, que a gente não vê a causa, a raiz da coisa. E aí eu fui educada com o médico. Ai, meu Deus, querendo falar tanta coisa para ele. E ele disse, é claro, que ele vai estar lá gemendo de dor. Ele ainda ironizou. Até eu ia ficar lá, ai, com a mulher em cima de mim, babando, e os 2 filhos. Até eu. Nossa. Aí eu falei, ok, doutor, então, muito obrigada. Tchau. Desliguei e obedeci. Gente, esse pequeno toque. Tem pessoas que dizem, Deus não fala comigo. Claro que Ele fala. Mas a tua carne berra e abafa aquilo que o Espírito fala. E geralmente o Espírito fala aquilo que vai contrariar a nossa carne. Por isso que a gente não dá ouvido. E aí eu chorei. Jesus, o que é isso? Chorei tanto no corredor daquele hospital. Aí lavei o rosto com água gelada do bebedouro para entrar plena no quarto. Para ninguém perceber que eu tinha chorado. E eu fui abrir a maçaneta da porta do quarto. A hora que eu peguei na maçaneta, me veio 6 coisas eu aborreço. A 7ª, eu abomino. É aquele que joga um contra o outro. Gente, eu já entrei meio trôpega assim dentro do quarto. Falando, nossa, Jesus Cristo. Porque lá no meu íntimo, olha como Deus sonda o nosso interior. No meu íntimo, o Senhor sabia que meu sogro ia dizer, e aí o médico disse o quê? E aí, a fachada aqui, de crente, ia dizer, eu só vou dizer a verdade, meu sogro está perguntando, é filho dele, ele tem direito de saber, e eu não vou dizer nenhuma mentira do médico, eu só vou dizer a verdade. Eu poderia me apegar nisso, mas a 7ª coisa Deus abomina, o que joga um contra o outro. E meu sogro perguntou, eu falei, então, o médico disse que ele já tomou todos os medicamentos que tem para tomar, e que é isso aí mesmo, por enquanto, e vai passar. E eu orando assim, Jesus, não deixa ele me apertar mais, porque o veneno assim, ó, pulando, para eu falar, porque eu tinha certeza, eu sabia, eu conheço quem ele é. Se eu falasse que o médico disse o que disse,
Esse médico estava lascado na vida por causa do meu sogro. E era tudo que eu queria naquele momento. De falar, infeliz, falou que ele está com frescura, que falta de respeito. Ok. E aí ele foi para a primeira cirurgia. E nós louvávamos muito. Temos muitos aqui que estavam com a gente também no momento. E eu sempre dizia para os meus filhos, não murmurem. Eu não sei o porquê que Deus está permitindo isso. Com o pai e com a gente. Mas não murmurem. Mas assim, tomem cuidado. Porque vocês podem não estar murmurando, falando. Mas aqui na sua cabeça vocês podem estar murmurando. Vocês não podem não estar murmurando da boca para fora. Mas da boca para dentro murmurando. Gente, e eu ficava assim, Senhor, mas espera aí. E talvez você me ouvindo aqui, eu quero deixar uma coisa assim bem. Eu sou filha de pastor, nasci num lar evangélico, cresci na igreja, nunca saí fora da igreja, e estava assim, por que Deus, por quê que Deus tinha que permitir um negócio daquele? Gente, a Bíblia diz o que eu faço não sabes tu agora, mas você vai compreender depois. A gente não pode esquecer disso nunca. Nós não vamos saber agora de muita coisa, mas se você não sair fora, porque a gente pode sair fora do tratamento. A gente pode sair fora do tratamento, às vezes com uma frase que você diga, o Senhor pode dizer, pois é, volta para o final da fila. Porque a gente pode sair fora de um tratamento que é para o nosso próprio bem. É para o nosso próprio bem. E nós louvávamos ali, eu, os meninos, o tempo inteiro. Louvava. E quando aí chegou a hora de levar ele para o centro cirúrgico. Oh, gente, que coisa horrível. Que sensação horrível. E o médico já tinha me preparado toda. Você sabe o que é. Toda cirurgia tem risco, mas você tem noção do que é uma cirurgia na cabeça? E o médico ainda disse, eu sou o médico do serrote. Falei, tá bom, doutor. Tipo assim, para. Gente, mas nada vai além. E aí ele foi para a primeira cirurgia. E nós louvávamos. E demorava muito essa cirurgia. E nós louvávamos o tempo inteiro. Até chegar o momento que a gente podia visitar ele na UTI. E quando nós fomos visitar ele na UTI, ele estava cego dos 2 olhos. Gente, que agonia. E todo mundo assim, ó. E aí, como ele está? O pessoal ligava. E me vinha assim. Não afirme isso. Não afirme. Você crê que é passageiro? Vai ser passageiro a condição dele cego. Mas não afirme isso. Gente, isso é um segredo de Deus tão grande, que a gente sempre usa lá em casa. Só fale o que quer que aconteça. Não fale outra coisa. E as pessoas falavam, e como é que foi a cirurgia? Eu dizia, foi uma bênção. Ele está bem, ele já voltou, ele já está conversando. Só não dizia, ele está enxergando, porque ele não estava. Gente, mas o baque que eu vi quando ele perdeu, e o médico dizia, Tânia, não. E eu dizia, doutor, mas não pode reverter isso? Ele dizia, não pode. Tânia, entenda. Eu mexi. A gente mexe e a gente acaba lesando alguma coisa no corpo dele. Ah, Jesus. E tá bom. E ele ficou cego dos 2 olhos. E nós ali. E daqui a pouco entra o médico de novo e diz, entra o médico de novo e diz, ele precisa fazer mais uma cirurgia. E detalhe, quando abriram a cabeça dele, teve uma boa notícia. Não eram tumores na cabeça como eles pensavam. Eram abscessos, eram bolas de pus, de uma infecção tenebrosa que ele teve. Terrível. Então, ok, menos mal não era pus. Porém, toda hora a cabeça dele enchia de novo de pus. E tinha que abrir a cabeça dele. Gente, que terrorismo foi isso na nossa vida.
Mas nós entrávamos na UTI, nós cantávamos antes, durante, depois. E olha, meninos, não murmurem, cuidado, não questione Deus, não questione. Ele sabe o que está fazendo, é para o nosso bem. Eu também não entendo, mas nós vamos entender depois. Não podemos questionar. Gente, ao mesmo tempo que eu falava para eles, eu estava falando para mim. Assim, Tânia, cuidado, não se entregue aos seus questionamentos, que vai ficar ruim para você. E nós louvávamos. Fomos visitar na UTI. E pensa na expectativa, gente, voltou cego da primeira, o que vem agora da segunda? Meus irmãos, a gente sempre fala de 4 sequelas. Mas teve muito mais sequelas do que isso. É que o testemunho é muito grande. Mas tudo bem. Aí nós fomos visitar ele da segunda cirurgia. E nós entrávamos. Gente, detalhe. Nós louvávamos, fazíamos uma conchazinha assim, bem pequenininha, na orelha dele. E nós louvávamos a Deus ali. Senhor, por favor, Jesus vem aqui, Jesus cura, Jesus. E a gente saía da UTI, um monte de gente vinha atrás de nós, parente das pessoas que estavam internadas, dizendo que o Senhor havia curado os parentes deles. E a gente dizia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí foi para a segunda cirurgia, a mesma coisa. Nós louvávamos dentro da orelha dele ali, ninguém ouvia. Gente, isso já era um milagre dos milagres. Eu não sou cara de pau, gente. Cantar numa UTI não tem cabimento. A gente sussurrava aqui assim, ó. Só ele ouvia aquilo. Não. A pessoa lá do último leito ouvia e os parentes da pessoa também ouviam. Gente, como a gente limita o poder de Deus. A gente vive limitando, porque você mede de acordo com aquilo que você sabe, que você conhece. Mas não é assim que funcionam as coisas no reino de Deus. E dessa segunda cirurgia, desde a primeira vinham os testemunhos, da segunda, os testemunhos outra vez, e ele já estava cego. Nós fomos visitar para saber o que aconteceu. Paralisou. Do lado esquerdo. Jesus, quando eu vi ele paralisado, gente, que agonia, cego e paralisado. Eu falei, gente, ele tá sendo mutilado, assim, aos poucos, vivo. Pensa, alguém que enxerga, não enxergo, paralisei. Gente, eu falei, Jesus tem misericórdia. Mas nós louvávamos ali na orelha dele. E eu ia fazendo amizade com todo mundo que tinha parente lá na UTI. Com as mulheres todas ali. Geralmente a gente conversava. Elas perguntavam, que coisa linda, vocês vivem cantando pelos cantos. Eu falava, pois é, meu combustível. Vocês não sabem de nada, inocente. Se eu não fizer isso, eu morro. E era realmente meu combustível. E aí, tinha um senhor que eu não conversava com ele. Ele era muito sério. Uma cara brava, misturado com triste. Eu falava, bom dia. E passava reto. Esse senhor, depois que nós fomos visitar ele na UTI, ele cego e paralisado. Esse senhor bateu no meu ombro e falou, moça. Gente, quando eu olhei para trás, que eu vi que era o Senhor, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. O tiozinho bravo. E ele falou, nunca pare de cantar com seus filhos. Aí ele contou que a filha dele tinha tido, não me lembro mais o problema. Só sei que a moça entrou em depressão depois do problema que ela teve. E ela estava na UTI e ele disse, você percebe que eu venho aqui sozinho? A minha esposa fica em casa. Porque ela não aguenta ver a minha filha. No estado que ela está, a minha filha não abre sequer os olhos para ver, para falar, oi pai, oi mãe. Ela não fala e nem abre os olhos. Ela se entregou, ela quer morrer. Porém, desde o primeiro dia que botaram o leito do seu marido perto do leito dela, a primeira vez que vocês entraram e começaram a cantar, a minha filha abriu os olhos e disse, papai, da onde é essa música?
E a expectativa dessa moça começou a ser a hora da visita, que nós, não lembro se eram 2 ou 3 vezes por dia, que nós ficávamos ali no hospital de plantão e entrávamos e louvávamos. E ele disse, e hoje, exatamente agora, eu acabei de ter a notícia de que ela está tendo alta, não é para semi-UTI nem para o quarto, ela está indo para casa. Aleluias! Oh, o nosso Deus faz. Eu fiquei feliz. Fiquei. Mas eu falei, pois é. Todo mundo sendo curado. Um monte de testemunho de Jesus. Que legal assim. Mas Jesus, e ele aqui, ó? Por que o Senhor não cura ele? Ele já está na 2ª sequela. Jesus, por que o Senhor não cura ele? Gente, no nome de Jesus, aprenda a discernir essas vozes, que não é voz, são pensamentos. Eu nunca ouvi nada. São pensamentos que vêm, que parece que vêm para te contrariar, dizendo, olha, você podia ter falado mais baixo. Olha, você se exaltou. Olha, sabe essas coisas que vêm que você fala, também, você se justifica e você que sai andando. Não faça isso em nome de Jesus. Não faça isso. Perceba que esses pensamentos que vêm é porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E Ele fala com você através desses pensamentos que você pensa que é até o inimigo te acusando. E quando eu falei, poxa Jesus, por que ele não é curado? Meu Senhor me veio, egoísta. Eu falei, egoísmo? Egoísta? Gente, eu realmente buguei, eu não entendi. Eu falei, mas por que eu estou sendo egoísta? Eu quero que o Senhor cure ele. Jesus, por que egoísta, Jesus? Eu não estou entendendo. Meus irmãos, não deixa a sua vida ir passando assim, ó, sem você esmiuçar a coisa diante do grande eu sou, dizendo, o que o Senhor espera de mim? Não é do outro, de mim. Porque se está doendo em você, Deus espera algo de você, não é do outro. Gente, se teve alguém que ficou em plena paz e santo gozo, foi ele, foi meu marido. Não viu nada. E quando ele voltava, ele sorria o tempo inteiro. Mas o tratamento era comigo. Aleluias. Bendito seja Deus por esse tratamento. E bendito seja Deus quando Ele nos dá graça para suportarmos esse tratamento. Não existe nada injusto. Se o justo está permitindo, Deus está nisso e ponto final. Aleluias. E eu falei, Jesus, aí me veio egoísmo. Eu falei, Jesus, egoísmo. Mas por que eu estou sendo egoísta? Não me veio na cabeça. Por que egoísmo? Eu só quero que cure meu marido. Jesus. Me veio, não era para você já estar feliz, realizada, de saber que eu entro com vocês nessa UTI, eu entro com vocês, eu saio, eu entro, eu saio, eu curo quem eu quero, e eu estou salvando um monte de gente aí. Foram 49 Bíblias que nós distribuímos de conversão de pessoas. E qual que era o meu egoísmo? Cura ele, arranca daqui, valeu gente, quiser ir para o céu vai, quiser para o inferno também. Inconscientemente era isso. Eu deveria ter sensibilidade. E essa sensibilidade ela só vem na dor. Não adianta. Essa sensibilidade não vem na sua revolta. Ela vem no seu quebrantamento de dizer, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor tem razão. Só me ajuda na minha falta de entendimento. Não estou entendendo que egoísmo é esse, Pai. E a hora que o Senhor me convenceu disso, no mesmo instante eu falei, é verdade. Gente, se existe choro que Deus se agrada, é o choro de quando você reconhece a sua miséria e você fica decepcionado com você mesmo, de dizer, miserável homem, miserável mulher que eu sou, como que eu não raciocinei isso antes? É Deus que está curando o povo. Deus com certeza ou vai curar ele, se não quiser curar é porque não é vontade dele. O que importa é que quem cura é Deus. Ele que está fazendo, não somos nós.
Gente, nós somos tão egoístas. Oh, meu pai. E aí eu chamei os meninos e eu falei, meninos, vem cá. Nós vamos continuar visitando o pai. E nós vamos continuar adorando a Deus. Vocês têm visto o quanto de gente que Deus tem salvado e curado. E não tem feito na vida do pai. E não importa que ele não fez na vida do pai. Nós não vamos adorar a Deus para que ele faça algo na vida do pai. Nós vamos adorar a Deus para que ele faça o que ele quiser nessa UTI. Aleluias. Meus irmãos, eu confesso que não foi da primeira entrada que eu consegui chegar nesse nível 100%. Nem da segunda. Eu não sei de que vez que eu fui visitar, até que eu conseguia adorar a Deus, e os testemunhos correndo atrás de nós, e os sinais seguindo aqueles que creem, e os testemunhos de pessoas, gente, cada testemunho maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Mas aí conseguimos pela misericórdia de Deus, e chegou a hora de visitar. Ele continuava na UTI, e eu estava lavando as mãos, e ele estava cego e paralisado. Ele estava lavando as mãos. E eu estava lavando as mãos para ir visitá-lo. E daqui de lavar as mãos, eu vi o leito dele lá. Quando eu olhei, eu falei, o quê? Falei para os meninos, o pai está sentado, comendo. Ele estava com uma bandeja, cortando uma carne, com garfo e faca, enxergando e se movimentando dos dois lados. O nosso Redentor está vivo. Só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo for para a cruz, quando verdadeiramente você falar, Senhor, realmente quem rege a terra e o céu é o Senhor. Não é minha oração, não é meu somebody love, não é nada. É a mão do Senhor. E eu sei que eu fui feita para o louvor da tua glória. Então eu vou te adorar e ponto final. O que o Senhor vai fazer eu não sei. Gente, ele foi curado da cegueira e da paralisia. O médico dele dizia, Mr. Charles. Não sei porque ele gostava de falar Mr. Charles nessa hora. Você vai me deixar louco. Como assim, rapaz? Não era para você estar se mexendo. Gente, ele saía da UTI, ia para a semi-UTI, aí na semi-UTI eu podia ficar junto. Gente, aquilo lá virou uma escola. O que entrava de gente com ele, de médico, e saía assim, esse é o cara, olha aqui ó, a radiografia, olha aqui a tomografia, olha o cara aí, tá enxergando, e os caras assim, mas como, aleluias, oh glória a Deus, o nosso Deus faz. E eu, já louca para ir embora, falando, já aprendi o que o Senhor queria, pronto, já não vou ser justiceira mais de ninguém, glória a Deus. Vou vigiar, não vou colocar ninguém contra outro, mesmo que seja verdade. Tem verdades que não precisam ser ditas, né? E a gente nessa aqui, eu sou sincera, não, é fofoqueiro mesmo. Então, em nome de Jesus, o Senhor converta a nossa língua, né? E tem verdades que não precisam ser ditas. E não vou colocar ninguém contra ninguém, não vou defender nada, não defendi ele. Aleluia, vamos embora para casa. O médico entrou no quarto. E o médico, ele era desviado da adventista do 7º dia. O médico entrou e falou, então, nós vamos ter que fazer uma outra cirurgia. Gente, quando anunciou a terceira, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Pai, ele mal acabou de ser curado. E já vai para outra, vai abrir a cabeça de novo, vai vir com esse tanto de sequela de novo. Mas assim, antes de raciocinar, gente, faz calar e sossegar a tua alma, o teu sentimento. Nós temos que aprender. Começou um sentimento de medo ou de porque faz calar e sossegar o teu sentimento. Cala sentimento. O meu Redentor está vivo, Jeter Gabriel. Vamos adorar a Deus? Tá, ele vai operar, tá bom, doutor, tal. E a gente ficava lá e o doutor ainda ficava junto. Lindeza. O doutor ficava lá assim. E a gente louvava. Tá, foi para terceira cirurgia. Aí chega a gente na UTI para visitá-lo na terceira.
Na terceira cirurgia. Oh, Jesus. E a gente lavando as mãos. Eu vi o médico dele, na frente dele, assim, parado assim, ó, na cama dele. Não fica o médico de cada paciente na UTI. Fica um médico responsável pela UTI, mas não o médico de cada leito. Quando eu vi o médico dele e o rosto do médico, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Deu ruim. Alguma coisa muito ruim. Quando o médico nos viu, ele veio nos encontrar. E falou, Tânia, poxa vida, ele podia ter ficado paralisado. Ele sabia que ele era pastor. Vocês faziam uma rampa no púlpito de vocês. E ele subia de cadeira de rodas. E ia continuar a vida dele sendo pastor. Mesmo cego. Ele com certeza já tem a Bíblia na cabeça. Ele poderia continuar exercendo. E sendo pastor, como ele é. Mas o que eu fiz com ele agora, eu lasquei a vida dele. Eu acabei com a vida dele. A hora que o médico falou isso, para mim soou um erro médico. Eu falei, você lascou? Ai. Vontade de falar o quê? Você fez o quê com ele? A hora que veio, gente, peça para Deus sensibilidade do Espírito Santo. O chão não tremia, eu não via luz, não via anjo de olho azul, não via nada. É um pensamentinho, tipo assim, quietinha. E meu sogro junto, os meninos, quietinha. Agradece a Ele. Porque você não tem noção, Ele está fazendo tudo o que Ele pode e está fazendo mais do que você imagina. Gente, a obediência tem que ser rápida. Vocês já descobriram isso? Quantas vezes que Deus te deu um toque para você fazer alguma coisa, você fala, aleluia, você é convencido na hora do culto, ou em algum momento. Você sai, você não fez, você não faz mais. A obediência tem que ser rápida. E obediência rápida, eu tive essa experiência tremenda de como que é maravilhoso quando você atina rápido e obedece rápido, a resposta do céu é rápida, aleluias. Quando o Senhor falou isso comigo, eu falei para o médico, assim começando na carne, falando, você que fez o quê? Você lascou o quê? E ele falou, eu tirei a fala dele, ele não fala mais. Aí eu falei, doutor, gente, mas assim, começando literalmente muito na carne, assim, doutor, não fica assim não, doutor. Eu sei que o Senhor está fazendo tudo o que o Senhor pode fazer, dando o melhor do Senhor. O Senhor deve estar fazendo coisa até que eu não sei. Eu repeti exatamente o que o Senhor falou comigo. E aí eu falei, doutor, ele estava paralisado e cego até semana passada. Se o Senhor quiser, o mesmo Deus que curou, o Senhor sabe que foi Deus quem curou. Se o Senhor achar graça e quiser, o Senhor pode curar. E se não curar também, Deus vai continuar fazendo o que Ele quiser fazer aqui dentro dessa UTI. O médico ficou emocionado e foi andando para lá. E nós fomos. Lá fomos nós. Ai, que experiência horrível. Ele sempre, cabeça enfaixada. Só que dessa vez, ele estava amarrado. Porque ele estava muito nervoso, porque saía um som da boca dele, mas não palavras. Ele não saía nada. E ele ficava muito bravo com isso. Então ele estava com braço, perna e braços amarrados. E eu lembro que sempre que chegava na UTI a gente abraçava, ele abraçava de volta. E eu lembro que esse dia eu cheguei e abracei. Eu falei, ele não abraçou de volta? Será que deu ruim nos braços de novo? Olhei amarrado. Abraça enquanto você pode abraçar. Olha, eu sei que o Senhor fala com alguém. Como que um toque pode mudar o destino de uma pessoa? Como que um toque de carinho pode mudar o destino de alguém? E esse dia só eu abracei, ele não tinha como me abraçar de volta. E aí eu vi, e ele
Quando nos viu, aí que ele agitou. Acho que ele queria falar. Não sei o que ele queria falar, mas ele queria falar. E ele fazia um barulho muito alto. E eu, ali assim, gente, era cada choque que eu tomava. Que eu dizia, amor, amor. E os dois meninos comigo. E eu assim, amor, 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 amor. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Amor, amor, tenta acalmar. Amor, 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 amor. Lembra, lembra. Aí ele, Eu falei, olha, lembra. Você consegue lembrar? Gente, e de verdade, como ele fazia esse barulho de para mim ele tinha ficado ruim da cabeça geral. Zoou a cabeça. Ficou louco. Eu falei, gente, ele não vai nem entender o que eu vou falar, mas eu vou tentar. E eu falei, você lembra que até esses dias você não estava enxergando e você não podia se movimentar? E ele, eu falei, olha, você está se movimentando tanto que você está precisando ser amarrado na cama, porque Deus fez. Então, vamos adorar a Deus. Ele com as duas mãos amarradas para baixo, com aquelas faixas. E eu falei, nós vamos cantar. Tenta, você consegue ainda fazer um barulho, Eu falei, tenta fazer esse na melodia da música. Tenta, amor. E ele assim para mim, E nós começamos a cantar. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis para te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger. Ó Deus sem par, aleluias. E ele ficou parado. E daqui a pouco ele começou. Primeiro ele virou a mão. Começou a virar a mão. Virou as duas mãos para cima em posição de adoração. Eu vendo aquilo, meu coração cortando. E olhando para mim. E daqui a pouco ele começou. Aleluias. E no meio desse dele, ele parou e disse: Jesus, me cura! Aleluias! O nosso Redentor está vivo. Meus irmãos, sabe o que eu aprendo com isso? Todas as outras sequelas, eu entendia. De imediato, eu aceitava, que eu não sou louca de não aceitar algo que Deus diga para mim. Mas eu não entendia. Essa aqui, a obediência foi instantânea. A cura foi instantânea. Não demorou nada. Ele acabou de chegar da UTI sem falar. Da UTI, do centro cirúrgico sem falar. E quando a gente foi ali, ele falou: Jesus me cura, aleluias! O pai dele estava junto, o pai dele catou a perna dele e falou: já curou, meu filho! E saiu andando. Aleluias! O nosso Deus faz. E aí, nós saímos e o Senhor continuava curando gente. Teve alta da UTI e nós estamos no quarto. O médico entra no quarto. E eu sempre com as malas prontas. Vamos embora, gente, que essa luta já acabou, pelo amor de Deus, né? O médico entra. Então, Tânia, nós precisamos fazer uma outra cirurgia nele. Eu falei, não, doutor. Tânia, nós precisamos. Ele usava uma frase assim: nós estamos bem na briga. Continua cantando aí. Cadê os meninos? Vamos. Nós estamos bem na briga. E todos sempre muito otimistas. Eu falei, outra. Jesus, deixa eu começar a adorar. Meninos, vamos. E a gente louvava. Antes, durante e depois. Aí fomos visitar ele depois da 4ª cirurgia. Depois da 4ª cirurgia, nós fomos visitar. Ele olhava para nós, sorria. E eu dizia, oi, amor. Aí ele falou, amor, você sabe quem sou eu, né? Você não sabe quem sou eu? Sabe meu nome? Os meninos, pai, você sabe quem sou eu, né? Não sabe meu nome, pai? Gente. E na maior paz do mundo, sorrindo assim, super simpático, super na graça, na bênção de Deus. E a gente assim, Jesus, o doutor falava, pois é, sequela.
Sequela. Mas doutor, e aí essa sequela? O Senhor não me disse nada. E demorou. Passou, eu não me lembro mais. Se ele ficou uma semana, teve alta da UTI com a sequela. E ficou com a gente, mas não reconhecia mais ninguém. Ah, Jesus! E entra o médico, antes dele ser curado desta quarta sequela. E diz então, que horas que ele comeu, Tânia? Qual foi a última hora que ele comeu? E eu me lembro, às 14 horas. Ele falou, tá. Eu não costumo operar de sábado. Ele era da Adventista, desviado, mas ele continuou com o princípio de guardar o sábado. Eu não costumo operar de sábado. Mas eu preciso fazer uma cirurgia urgente nele. Gente, e eu já conhecendo o médico, ele sempre gritava, nós estamos bem na briga. Não, canta, vamos cantar, vamos lá, vai. Esse dia ele entrou, que eu falei, tem alguma coisa a mais. E ele falou, ele comeu às 14 horas, tá? Às 19 horas, ele vai para o centro cirúrgico. E eu falei, doutor, mas, tipo assim, você não vai falar que está bem na briga? Você não vai falar que... Ele falou, é isso daí, tchau. E não abraçou os meninos, nem brincou que ele abraçava, amoroso. Gente, a hora que o médico saiu, eu saí atrás do médico. E bati nas costas dele assim, falei, doutor. Ele virou, o olho cheio de lágrima. Falei, doutor, você pensa que você me enganou, né? O que é que está acontecendo? Fala para mim. Ele falou, Tânia, quem mandou você vir atrás de mim? Volta e vai ficar com ele enquanto você pode. Vai lá, aproveita. E eu voltei. E quando eu voltei, a minha atitude antigamente era, meninos, vamos adorar a Deus, não murmura. Eu voltei e parece que a minha força esvaiu. E eu fiquei parada, os meninos quietos e eu quieta. E eu dizia, Jesus, eu não consigo louvar. Jesus, cadê o Senhor? Gente, que desespero. Jesus, eu não consigo louvar. Gente, eu falo muito de louvor aqui, vocês não têm noção do que é louvar a Deus. Não é cantar. É a sua verdade diante do Todo-Poderoso. E eu dizia, eu não tenho verdade nenhuma para colocar diante do Senhor. Sempre vai ter alguma coisinha no meio dessa verdade que não vai ser verdade minha. E eu não posso louvar, eu não consigo louvar. E o Senhor falou comigo. E eu disse, Senhor, por favor. Foi a primeira vez que eu questionei. Falei, Pai, eu converso com tantas mulheres que elas oram de dia e de noite, Jesus, prepara meu marido e leva salvo. Mas tira essa tribulação do meu caminho que eu não aguento mais. Jesus, o Senhor sabe que conosco não é assim. Por que, Jesus? Gente, quando eu falei aquilo, parece que cortou assim, ó, toque. Como se tivesse um fio ligado da minha cabeça no céu. Cortou minha comunhão com Deus total. Gente, eu me senti desamparada. Ai, que coisa horrível. E eu falei, Jesus, por quê? Jesus, cadê o Senhor? Jesus, pelo amor de Deus, eu não estou sentindo mais o Senhor. Porque por mais que a luta era terrível, sequelas, mas eu senti a presença de Deus. Quando eu questionei, acabou a presença de Deus. Eu fiquei falando, Jesus, não. Jesus sozinha, eu não consigo. Jesus, socorro. Jesus, me perdoa. Jesus, o que está acontecendo? E me veio, você está com mágoa de mim, por não compreender os meus caminhos, por não compreender o processo, você está magoada comigo. E quando eu ouvi isso, quando me veio isso na minha cabeça, eu falei, o sangue de Jesus, eu magoada com Deus? Quem sou eu? Que isso? Porque quando a gente fica magoado com alguém, é que alguém fez alguma coisa errada. É muita petulância eu dizer que eu estou magoada com Deus. Eu sei que tem gente que tira isso de boa. Eu não. E eu falei, Jesus, mas eu não posso negar. Se é o teu Espírito que está dizendo que eu estou magoada, para onde que eu vou fugir do teu Espírito?
eu posso enganar qualquer um. Então eu estou magoada. Mas eu não quero ficar magoada com o Senhor, Jesus. Jesus, limpa o meu coração. Me perdoa a minha petulância, Senhor. Jesus, me perdoa. Jesus, Jesus. Aí me veio, eu preciso louvar. Eu falei, mas eu não tenho como louvar. Porque é mentira. Tudo que eu cantar vai ser mentira. Gente, isso é um perigo. Não tem lugar onde a gente minta mais do que na hora do louvor. Você canta a experiência de alguém que você não vive. E você canta como se você vivesse. Preste atenção nas letras que você canta. E eu falava, Jesus, não tem nenhum louvor que possa ser verdade. Qual? Não consigo. Mas eu falei, não. E eu lembrei, Jesus, e se eu for louvar, vai ser na carne. Dos teus olhos eu não escapo. E me veio, começa na carne, mas vai terminar no espírito. E rápido, sem raciocinar novamente, eu corri para perto da cama. E Jéter, Gabriel, vamos adorar a Deus. E começamos a louvar a Deus. E cantamos, perto quero estar, junto aos teus pés. E eu falando, nossa Jesus, logo que letra. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Jesus, o Senhor sabe que não é verdade, mas eu quero que seja. Transforme em verdade isso que eu estou cantando. E foi, cantei ele inteirinho, sem sentir nem um pouco a presença de Deus. Voltei novamente. E comecei de novo, perto quero estar. Jesus, o Senhor sabe que eu não estou te enrolando. O Senhor sabe, eu sei que o Senhor sabe que eu estou cantando daqui para fora. Eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo sua unção. Eu não estou fazendo com verdade. Mas eu estou começando na carne. Quando chegou na hora do coro do louvor pela segunda vez, te louvarei, não importam as circunstâncias. A presença de Deus veio, aleluias. Oh, como é bom! Você precisa aprender a insistir com o que você deve insistir. E parar de insistir com aquilo que você não deve insistir. Com o que é que você deve insistir? Em estar na presença de Deus e saber que está tudo ok. Que está zerado o negócio. Em nome de Jesus, às vezes a pessoa se sente fria, morta. E estou morta, pois é. O sangue de Jesus tem poder. Não se acostume com isso em nome de Jesus. E aí, eu deixei, nesse período, eu deixei a justiça própria entrar. E a autopiedade de dizer, não, Senhor, olha o sofrimento. Jesus, olha a finura que eu estou. Era um gravetinho em pé. Jesus, olha. Gente, cuidado com a autopiedade, isso é do diabo. Você não é coitadinho, coitadinha. Se tem um povo bem-aventurado na terra, somos nós. Que recebemos de graça aquilo que a gente não merece receber. Que temos o Senhor conosco. Jesus, aí entrou a justiça própria também, de dizer, meu Deus, toda mulher vai querer matar o marido. E começamos a cantar. E quando a presença de Deus veio, o Senhor disse para mim, eu posso. Não falou, eu vou livrar. Falou, eu posso livrar ele desta quinta cirurgia. Gente, a presença de Deus já tinha vindo. E Deus me fala um negócio desse, misericórdia. Virei do ministério de dança. Virei de tanto que adorei. Adorei na certeza de que ele não ia ser operado. Adorei. Quando deu 7 horas da noite, os anestesistas bateram na porta do quarto. E disseram, a gente não queria interromper, está tão lindo ouvindo lá de fora vocês cantando. Porque já tinha um time maior, o pessoal do louvor estava tudo lá. A gente não queria interromper, mas nós temos que levar ele para o centro cirúrgico. Me deu falei, tá. Então tá. E é só puxar a cama, né? A cama de rodinha. Eles foram puxando a cama. Eu, o Jéter e o Gabriel em cima dele. Ali Jesus, beija e abraça, abraça e beija, abraça e beija. E o diabo começou na minha cabeça. Deus não aceitou o seu louvor. Você precisa ter palavra na sua mente, porque senão o diabo te derruba. Deus não aceitou o seu louvor. Se tivesse aceitado, não estaria indo para a quinta cirurgia.
E eu falei, há poder no sangue de Jesus. Põe o teu capacete na minha cabeça. Jesus, a minha mente é a mente de Cristo. Ele aceitou sim. Porque um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. E Deus sabe que eu estava com o coração quebrantado diante dEle. E a gente levando Ele, bateu o pé no centro cirúrgico. Cena horrível, terrível, que eu nunca vou esquecer. Bateu o primeiro pé dele naquelas duas portas assim. Bateu, e a gente aqui beija, abraça, beija ele sorrindo para todo mundo. Ai, e eu com a imagem do médico, com o olho cheio de lágrimas, dizendo, vai ficar com ele enquanto pode. Ai, bateu. Gente, e essa hora, eu acho que foi uma das horas mais esperada por Deus. Porque eu lembro que eu dizia, Senhor, eu faço qualquer coisa. Jesus, se o Senhor disser que eu tenho que sair lambendo esse chão desse hospital, não tem coisa mais nojenta. Mas se o Senhor disser que para ele ficar bom, eu tenho que fazer isso, eu faço. Jesus, eu faço qualquer coisa que o Senhor me pedir. Mas Ele não deixa eu perder meu marido. Jesus não deixa eu perder. Jesus não deixa. Quando levaram, eu abracei o Jéter e o Gabriel aqui. E a gente veio voltando pelo corredor. Eu falei, Jesus. E eu sentindo uma presença de Deus. A presença que eu tinha perdido, aí eu comecei a dar valor. Sabe, às vezes a gente não dá mais valor à presença de Deus. A gente se acostuma. Que inferno é não ter a presença de Deus. E eu, como ainda estava sentindo a presença de Deus ali, embora o coração moído, eu falei, Jesus, eu não sei o que vai acontecer com ele. Mas, seja o que for, se o Senhor me garantir que o Senhor continua comigo, igual o Senhor está aqui agora, seja feita a tua vontade. Eu nunca tinha conseguido orar desse jeito. Eu orava qualquer coisa, menos tua vontade não, vai que a vontade dela levar. Deus me livre, eu não gostava de pensar nisso. E nós voltamos e ficamos num lugar onde a família costumava ficar esperando. E passou, não sei, muito poucos minutos, assim, 15, 20, não sei. E nós ouvimos anunciar. Os familiares do senhor Carlos Alberto venham receber ele no quarto. Eles nem tinham limpado o quarto ainda, da UTI. Venham receber no quarto. Gente, a hora que eu escutei isso, falei, não deu tempo. O Senhor falou que podia livrar. Ele está livre. Gente, eu lembro que eu arranquei o sapato assim, ó. Mas a gente corria naquele hospital em direção ao quarto dele. Vamos louco. E recebemos ele. Mas ele não reconhece nem eu, nem os filhos, nem ninguém. E nós lá, aleluia, glória a Deus, lá. E canta e glória a Deus. E o médico não veio falar nada. Eu falei, o que aconteceu? Eu também não quero nem saber. O que importa é que ele está aqui vivo. Aleluia. Daqui a pouco ele falou, amor. Eu falei, o quê? Amor, tem um negócio me incomodando aqui. Eu falei, incomodando? Começou a vazar. A cabeça dele que eles iam abrir para lavar todo o pus de novo. Começou a vazar. Primeiro saiu muito líquido, água. O Jéter viu isso e ficou agoniado. E correu. E foi ligar. Doutor Jader, a cabeça do meu pai está vazando. O médico falou, meu filho, você está impressionado. Não tem como a cabeça do seu pai vazar. Já está mais do que cicatrizado todas as outras coisas que tinham. Não tem como vazar. Sua mãe não está cantando? Vai lá cantar lá com o seu irmão, vai lá. E o Jéter voltou. Quando o Jéter voltou, já tinha um monte de saco de toalhas que molhava. A enfermeira abria e eu colocava a toalha dentro do saco. O Jéter voltou e falou, doutor, está vazando sim. Ele falou, está vazando sim. O hospital me ligou. Está vazando mesmo. Mas, se a natureza resolveu operar ele, aí o Jéter dizia, vem ficar com a gente, doutor, vem aqui. Porque esse doutor ficava com a gente de domingo.
que não era dia dele trabalhar, só para ficar ouvindo louvor. Doutor, vem ficar com a gente, vem aqui ver meu pai. Ele falou, não. Se a natureza resolveu operar ele, não precisa da minha ajuda. Eu só vou lá amanhã, eu só vou aí amanhã. E aí nesse intervalo, aí foram toalhas e toalhas e toalhas. Primeiro de um líquido, depois de pus. Muito. E o que aconteceu quando ele entrou no centro cirúrgico? Por que devolveram ele? A hora que ele entrou no centro cirúrgico, ele não reconhecendo ninguém, ele olhou para o médico e falou, oi, doutor Jader. Poxa, eu no centro cirúrgico de novo, vou operar outra vez? O médico falou, o quê? Doutor, o quê? Tipo assim, como que a cabeça desse cara volta agora? Ele falou, eu vou operar de novo? O médico catou uma lapiseira de uma instrumentadora. Falou, o que é isso aqui? Aí ele olhou. Aí o médico começou a ajudar ele. Ele falou, não é uma lapiseira? O médico falou, Pastor Carlos Alberto. Desviado. O que diz em João 3,16? Ele disse, doutor, como é que o senhor não sabe disso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o médico disse, leva ele embora para a mulher dele e para os filhos. Deixa eles aproveitarem esse pouquinho de lucidez com os filhos. E eu opero ele amanhã. Mas deixa essa noite eles curtirem o pai e ela curtir o marido. E eu opero ele amanhã. Aleluias, aleluias. E eu não sabia que era por isso que tinham me devolvido ele. E no dia aí começou essa coisa da cabeça vazar e tal. Aí ele já tinha dado uma ordem assim, amanhã cedo quando eu for aí operar, não me traga ele lúcido. Não quero ver apagar esse olho, sabendo que não volta mais. Não me traga lúcido, já me tragam sedado. Aí ele retirou a ordem e disse, eu vou no quarto buscar ele. E aí ele foi no quarto buscar. Vê ele. A hora que ele abriu a porta do quarto, ele assim, de boa, oi doutor. Ele falou, Mr. Charles, você vai me deixar louco. Tânia, para a tomografia, vamos embora. Catou a cama e fomos para a tomografia. E aí fez a tomografia. A cabeça estava limpa, aleluias! Por onde o médico disse, não tem como sair nada por aí. Saiu e limpou. E nós estamos aqui para a glória do Senhor. É rápido contar, mas foi tenebroso viver. Quantas vezes que essa minha carne quis questionar, eu falava, cala a boca, cala, o meu Redentor está vivo, cala, é para o meu bem, cala, eu sei que eu verei o bem do Senhor, cala, eu não sei o que vai dar, não sei, mas eu sei que o Senhor é Deus, gente, em nome de Jesus. Agora pensa, se eu não atento para esses pequenos toques que Deus ia me dando, não era visão, era um pensamentozinho sempre contra mim, que eu dizia, se é contra mim, só pode ser o Senhor. O diabo não vai ser contra a minha carne, ele vai ser a favor da minha carne. Ele vai bater muita palma para a minha carne. Se é um negócio contrariando, é o teu espírito. Oh, que coisa tremenda! Não esqueça nunca disso. E peça, Senhor, tira a sensibilidade que eu tenho na carne. Porque a gente é tão sensível. Tira essa sensibilidade. E me dá sensibilidade ao teu espírito. Para que eu não negligencie nenhum toque do Senhor. Não espere que às vezes as pessoas têm visão, revelação e glória a Deus, tudo isso é muito bom. Porém, não precisa. O Espírito vai falando,
por que você falou assim? Ou então você fala, eu vou. Aí vem, olha. Aí você fala, mas agora eu já falei que eu vou. Olha, em nome de Jesus. Não espere Deus pegar você para fazer um intensivão assim, igual fez comigo. E eu sempre digo, o que Deus fez na vida do meu marido tem tempo de validade, porque uma hora nós vamos para a glória. Mas o que Deus fez na minha vida foi eterno. Quantos testemunhos que a gente vê de pessoas curadas de coisas terríveis, tenebrosas. E às vezes a pessoa está desviada no mundo. O maior milagre, e é esse o milagre que Deus quer, é o milagre que é feito aqui. Este é o maior milagre que o Senhor pode fazer na vida de alguém. Não é abrir uma porta de emprego, ou fazer o que com o marido, sei lá, com o filho, sei lá com o que. É o milagre aqui, ó, da gente ficar sensível aos toques dele. Quando ele quiser dizer, olha menos, volta, arruma o que você falou. Não seja orgulhoso, em nome de Jesus. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Oh, como Ele dá graça aos humildes. Tranqueiro, Ele sabe que todos nós somos, não tem ninguém lindo aqui. Mas o problema é que tipo de tranqueira que a gente é. A gente é do tipo de tranqueira que quando Deus começa a forja dele, você espana e sai. Ou você fica lá falando, não estou entendendo nada. Mas eu estou aqui, eu não entendo nada. Mas eu sei que o teu amor nunca falha. Eu sei que o Senhor está vendo. Ai, em nome de Jesus. Como é tentador a gente dar um pinote e sair fora. O nosso livre-arbítrio não foi tirado. Você pode sim falar, murmurar, dar pinote, sair. O Senhor, pela infinita misericórdia dele, vai te esperar lá do outro lado com uma provação semelhante. Não importa. E que a gente ceda. Lembra, se você se sente numa fornalha, lembra que Deus não coloca bijuteria no fogo, porque Ele sabe que não aguenta. Ele só põe o que é ouro, prata, o que resiste ao fogo. Mas como o pastor Jeter ministra sempre essa palavra, algumas vezes eu já ouvi, que o ouro colocado no fogo, a não sei quantos graus, ele é purificado. Sai toda a impureza do ouro e o ouro fica ali. Mas o ferro é colocado no fogo, não é purificado. Ele só se retorce. E não é bem o nosso papel? Se retorce. E fica imprestável. Nem para ser ferro mais dá. Porque entorta todo. E não serve mais para nada. No nome de Jesus. Que o Senhor não nos deixe esquecer que quem rege a terra e o céu é Ele. Que o Senhor não nos deixa esquecer que ninguém passa a perna no Senhor, que não tem espertinho com o Senhor, que não tem injustiça. O Senhor reina, quem reina é o Senhor. Se a nossa vida já foi entregue ao Senhor, deixa Ele trabalhar, porque enquanto nós vivermos nessa terra, nós seremos moldados e trabalhados pelo Senhor. Não existe ninguém zerado, cheguei, não existe. Quantas situações que nós já passamos. Mas bendito seja o nome do Senhor. E lembra, esse senso que você tem do que é justo e do que é injusto, é do inferno. Não é de Deus. Foi depois que comeu o fruto que nós herdamos esse senso. Isso é justo, isso é injusto. Eu vou contar só mais uma aqui que não tem a ver com testemunho. Teve uma pessoa que trabalhou na minha casa. E ela era uma senhora de idade. E ela, quando eu falo que Deus me ama, Ele me ama muito. Porque se Ele pega o filho que ama, eu sou a mais amada de todos, porque eu sou a que mais apanho. Essa pessoa foi trabalhar em casa. E ela era cristã, coitada. E ela chegou
chegou falando assim: você é a tal da pastora Tânia da rádio? Porque ela não usava calça. Eu falei: é o que dizem. Mas a senhora sabe cozinhar? Vamos falar o que, né? E aí, eu falando com ela, bom, conclusão, tadinha. Eu comecei a ver cortina minha queimada, máquina de lavar novinha queimada. Eu disse: o que está acontecendo? Ela fumava, coitada. Aí, ok. Aí depois, eu descobri que essa mulher bebia. Só que ela não bebia de final de semana, ela bebia dentro de casa. E os meninos morriam de medo dela. Morriam de medo. Ela tinha um cabelo bem crespo, assim, bem armadão, e vivia presinho, bonitinho. Mas à noite, quando soltava, e os meninos morriam de medo dela. Ela bêbada. Gente, a história é longa, mas eu só quero chegar do cigarro. Deus fez eu abrir mão e conversar com ela, e se dane, e tal. Aí teve um dia que uma pessoa chegou na igreja aqui e falou assim: pastor, eu estou com dó de você. Você reconhece essas coisas aqui? E pegou uma mochila e foi colocando um monte de coisa minha em cima da minha mesa. Falei: oxe, meu relógio, meu perfume, minha... A pessoa falou: então, a minha tia, de final de semana, ela chega lá igual o Papai Noel, com a mochila nas costas com as suas coisas, e ela distribui para todo mundo todas as suas coisas. E eu vim aqui de dó de você, porque você não está percebendo que ela está roubando suas coisas. Gente, eu já tinha passado pelo cigarro, pela bebida. Eu falei: não. Aí não, né? Aí não. Aí, ela já estava numa fase de libertação, que eu dizia: você quer que eu fique com a chave quando eu sair, para você não ser tentada a beber? E ela permitia que eu ficasse com a chave. Eu falava: então tá bom. Aí esse dia, eu peguei a sacola e falei: vem cá, dona fulana. Abri a mochila. Falei: a senhora reconhece isso aqui? A senhora reconhece esse outro aqui? Todas as minhas coisas. Nisso que eu estou ali, o Senhor falou comigo muito. Não ouvi voz, não vi visão, nada. Um pensamentinho assim, ó. Pum. O que vale mais? As suas coisas ou ela? Eu estava no meio do discurso, falando: a senhora conhece isso? A senhora conhece aquilo? A senhora conhece aquilo outro? Quando o Senhor falou comigo, eu falei: então, vieram me devolver e está aqui a chave de casa, que eu falo para a senhora que eu levo para a senhora não sair para a rua para beber. Fica com a chave. E se Deus permitir que a senhora pare um caminhão aqui na porta e leve tudo, a senhora vai levar, toma. Porque a senhora é muito mais preciosa do que essas porcarias que eu tenho. Porque a senhora vai ser liberta pelo sangue de Jesus. Aleluias! Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Eu sou o Senhor! Eu não sou boa, não! Mas você tem que ser rápido em obedecer. Porque se eu raciocinasse, eu falava: vai catar coquinho, minha senhora. Pô, bebe, fuma, se passa de crente, ainda ladra, ladrona. Pô, gente, que coisa maravilhosa. Deus permitiu uma situação que ela saiu de casa. Ela virou moradora de rua. E um dia, eu fiquei tão triste quando ela saiu de casa. Ela saiu de casa, eu não estava em casa. E ela virou moradora de rua. E um dia eu estava na igreja e essa mulher entra. E as irmãs tudo segurando: não vai entrar. E ela falando alto. E eu saí do escritório, na Pio 12. Eu saí. Quando eu bati os olhos, eu reconheci ela. Eu falei: não, deixa. Gente, as unhas desse tamanho, preta. Ela estava de uma cor irreconhecível de sujeira. Gente, eu olhei para ela. Eu falei: dona fulana, vem aqui. E ela falou: minha filha, eu só estou passando aqui para dizer uma coisa. Hoje eu estava na rua, porque a gente tem essas síndromes, né?
reclamando da minha vida, que no mundo não existe amor, que no mundo só existe interesse. E Deus falou: eu vou refrescar a sua memória. E passou o filme desde a primeira vez que ela começou a queimar as roupas tudo com cigarro, e depois beber em casa, e depois não sei o quê, e beber, e depois roubou, e depois e falou: amor não existe. Foi o meu amor no coração dela para te libertar, mas você tem que querer agora ser liberta. E ela chegou na igreja dizendo: eu vim dizer, tinha uma pendência com o marido dela, ela tinha sido traída. Eu vim dizer que eu perdoo meu marido, sim, porque eu fui perdoada por você, que não é meu sangue. Eu perdoo ele e eu quero Jesus. Ela voltou para o estado que ela morava e refez a vida dela para a glória do Senhor. Meus irmãos, evangelho não é essa água com açúcar que a gente está acostumado. Evangelho é morte do nosso eu. É assim, mas Deus não é a favor do ladrão. Não é mesmo. Mas é ele que não é, eu não sou Deus. Sabe, a gente começa a botar versículos para ver se... Mas seja sensível ao que o Espírito de Deus fala com você. Quanto mais vitamina você der para a sua carne, mais surdo você fica. Mas quanto mais vitamina você der para o seu espírito, mais você vai ser sensível às loucuras. Oh, que loucuras maravilhosas! As loucuras do Espírito Santo na nossa vida. Aleluias, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos fechar os olhos. Eu sei que Deus falou com você. E o Senhor está esperando uma palavra tua. Às vezes a gente pensa: não, o Senhor tem que fazer alguma coisa. Não. O Senhor está esperando uma palavra tua naquilo que Deus falou com você. Porque Deus falou conosco de várias maneiras. Você viu um testemunho. E o Senhor quer que você seja um testemunho. O Senhor quer fazer algo na sua vida. Mas para que isso seja feito, o Senhor espera uma palavra tua. Em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui hoje cheio de preconceito, cheio de justiça própria, falando: não tem mais jeito, essa situação para mim não tem mais como, eu vou fazer isso. Não, o Senhor quer algo de você, e eu vou fazer uma oração por você agora. Senhor meu Pai, eu te peço agora, Pai, o Senhor conhece cada um, Pai, o Senhor conhece cada situação aqui, o Senhor conhece a vida de cada um, Pai, tudo aquilo que acontece. Oh meu Pai, em relação à família, ao marido, à esposa, ao pai, ao filho, ao patrão, à situação financeira, até coisas que nós trazemos, ó Pai, do passado, mas nós não queremos abrir, Pai, nós não queremos deixar isso, Pai. Oh meu Pai, quantas situações que nós levamos a vida inteira, Pai. Oh meu Pai, como o Senhor falou conosco ontem, Pai. Oh meu Pai, no mundo nós teremos aflições, mas se nós tivermos bom ânimo, nós vamos vencer o mundo. Oh meu Pai, nós não devemos carregar, ó Pai, coisas do passado, coisas, ó Pai, que aconteceram conosco, ó Pai. Oh meu Pai, carregando isso a vida inteira. Nós temos que passar por isso, ó Pai, e chegar diante de Ti, Senhor. Eu sei que isso é uma palavra profética para nós. Oh meu Pai, existem coisas, ó Pai. Oh meu Pai, que nós temos que largar. Oh meu Pai, enxergar contigo, Pai. Porque se nós chegarmos contigo, oh meu Pai, nós chegaremos libertos. O Senhor fará uma grande obra, Pai. Oh Senhor, meu Pai, opera pelo Teu poder. Oh meu Pai, Senhor, dentro do sentimento, ó Pai. Oh meu Pai, quem está em casa. Oh meu Pai, quem está aqui, Pai. Oh Pai, não importa a situação, meu Pai. Oh meu Pai, Senhor, liberta agora, Pai. Liberta esse sentimento, dessa mentira do diabo. Isso é uma mentira, meu Pai. Oh meu Pai, que muitas vezes nós carregamos a vida inteira. Oh meu Pai, perdemos o Teu agir.
Oh, meu Pai de poder, Senhor, eu sei que o Senhor está libertando, eu sei que o Senhor está entrando, ó Pai, no mais íntimo, ó Pai. Eu sei que tem pessoas aqui que estão falando, ó Pai, oh meu Pai, eu ia fazer isso, mas a partir, ó Pai, daquilo que o Senhor fez aqui hoje, eu não faço mais, ó Pai. Oh meu Pai, o Senhor está entrando, ó Pai, em lares, oh meu Pai, o Senhor está invadindo pessoas agora. A cura, a libertação, o Senhor liberta, o Senhor cura, oh meu Pai de poder, em nome de Jesus. Oh meu Pai, que toda enfermidade, oh meu Pai, que tudo aquilo que é crônico, é crônico, é crônico. Você carrega isso há tanto tempo, mas hoje existe libertação. Hoje o Senhor está trazendo libertação. Pai, entra nesse lar, entra nessa casa, opera pelo teu poder, manifesta a tua glória, porque eu sei, meu Pai, que o teu nome será louvado e glorificado. Pai, muito obrigado, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu só quero falar uma coisa muito interessante. O apóstolo começou a sentir dor de cabeça numa sexta-feira, dia 23 de janeiro, aniversário do Jeter. E ele teve alta dia 15 de abril, aniversário do Gabriel. Depois vocês vão entender por que eu disse isso.